Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então vamos sim nos alegrar nele. Bom dia, bom dia! Tudo nós podemos, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Bom dia, minha amiga Cleide, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Bom dia, Dani, tudo bom? Espero também, minha amiga, que você esteja bem. Deixa eu arrumar só aqui um pouquinho. Aí. Que Deus abençoe sua vida. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom é o Senhor, né? Bom é o nosso Deus. Solzinha, bom dia, bom dia. Meninas, vamos orar? Hoje nós vamos falar sobre a manifestação da ressurreição. Parece que tá meio torto aqui, né? Sobre a manifestação da ressurreição. O Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverás. Glória a Deus por isso, né? Porque nós estamos nós servimos a um Deus, nós temos comunhão com um Deus que traz ressurreição, que traz vida. Um lugar morto, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, ele vem e traz a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Eu não tenho como trazer vida para áreas, né, que você precisa de ressurreição. Eu não consigo trazer vida para uma pessoa que está morta. Não consigo trazer esperança, não consigo trazer ânimo. Eu posso motivar ali, uma motivação de 5 minutos, daqui a pouco a pessoa volta. Mas aquele a qual eu falo, esse a qual eu anuncio, esse Deus a qual eu nutro, tá certo? Que eu me relaciono todos os dias, ele tem o poder de dar vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Bom dia, Dalgisa, minha amiga querida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho e aonde você for, que o Senhor a faça bem-sucedida. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te damos graça. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Como é bom, Senhor, acordar e saber que foi o Senhor que nos sustentou. Senhor, se alguém acordou um pouco mais desanimado, se alguém acordou, Senhor, um pouco mais desmotivado, há pessoas que têm dificuldade com amanhã, têm dificuldade, Senhor, de sorrir para o dia, sorrir para o futuro. Mas eu quero te pedir, Senhor, vai trabalhando nessa mente, dá um novo entendimento a essa pessoa, Pai, que ele possa e que ela possa compreender o valor da vida, o valor da manhã. Senhor, a tua misericórdia, as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã. Para nós é prazeroso acordar. Para nós é prazeroso, Senhor, estar na tua presença nas primeiras horas do dia. Para nós é prazeroso te louvar, bendizer ao seu nome assim que acordamos. Senhor, muitas vezes, muitas pessoas, Senhor, são mais lentas na manhã, são mais fechadas na manhã. Senhor, mas amanhã é tão precioso, amanhã é tão maravilhosa. Então eu quero te pedir, ressignifica as manhãs para essa pessoa. Talvez, Senhor, ela tenha uma dificuldade com as manhãs, porque os seus desafios são grandes, porque a sua vida inteira, Pai, ela acordava com gritos, acordava com brigas, acordava com palavras de maldição, acordava para um dia cheio de desafios, acordava, Senhor amado, para um dia perturbado. Ele já sabia que o seu dia seria um dia perturbado. Então a memória que essa pessoa tem das manhãs, Pai, é uma memória traumática, é uma memória, Senhor amado, dolorida. Mas eu quero te pedir, ressignifica as manhãs da minha irmã, ressignifica as manhãs do meu irmão, Pai, que eles possam trazer à memória o que lhe dá esperança, que eles possam acordar e saber que as suas misericórdias, elas se
renovam a cada manhã, que eles possam se levantar e saber que o choro, ele pode sim ter durado a noite inteira, mas que de manhã, Senhor, tem alegria, que pela manhã tem ânimo, que pela manhã tem vida, que pela manhã tem esperança, Senhor, que ela venha se lembrar, Senhor, que ela dormiu, ela, Senhor amado, foi sustentada por Ti. Se ela acordou, Pai, foi porque o Senhor a sustentou. Então eu te peço, Senhor, que nasça nos nossos corações diariamente alegria, que nós possamos sorrir assim que acordarmos, Pai, e dizer: louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor amado, pela Tua bondade. Senhor, obrigado pela Sua misericórdia. Pai, coloca em nós este hábito, nos estimula, Pai, nos estimula a ter este hábito de ter alegria ao amanhecer, Senhor, porque é cuidado, é amor, a cada vez que nós abrimos os nossos olhos, nós podemos provar da Tua bondade, nós podemos provar do Teu amor, o Senhor nos dá um presente, nós temos oportunidade de desfrutar da vida, de fazer diferente, de fazer escolhas, Senhor, a cada manhã nós estamos, Senhor, ali recebendo do Senhor uma porção, a graça de vencer, a graça de superar, a graça de viver um milagre, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de a cada manhã viver o milagre. Oh, Pai, então eu te peço em nome de Jesus, que aonde houver tristeza ao amanhecer, que aonde tiver desânimo, desmotivação, possa ser convertido em alegria, aonde houver morte, pessoas, Senhor, que acordam já sentenciando o seu dia, já amaldiçoando o seu dia, vai para o trabalho, Senhor, já amaldiçoando o trabalho, a sua mente, Senhor, ela já está condicionada a pensamentos negativos, a pensamento desestimulante, e ela vai carregada, Senhor, de uma carga negativa, pessimista. Senhor, renova a mente, que a partir de hoje, ao acordar, ela se lembre das Tuas misericórdias, e ela vá profetizando, Senhor, que ela arrume a casa profetizando, que ela cuide dos filhos profetizando, que ela trabalhe profetizando e chamando a existência. Oh, Espírito Santo, trabalha em nós. Trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. Se houver áreas na vida dela estéril, áreas mortas, que ela possa clamar pelo Espírito de vida, que ela possa clamar pela ressurreição, Pai. Sentimentos mortos, quantos sentimentos, Senhor, estão mortos? O coração não está mais convertido, o coração não está mais voltado para Ti, o coração não está mais voltado ao casamento. Quantos homens, Pai, o coração dele não está mais voltado à esposa? O inimigo colocou ali uma seta, o inimigo colocou ali, Senhor, uma mulher estranha, para que o coração dele, Senhor amado, em relação a ela fosse mortificado, para que os sentimentos, Pai, em relação ao seu casamento, à sua família, Senhor, fosse mortificado. Mas aonde houver morte, nós clamamos por vida. Entra nesta casa, Senhor, entra nesta casa, Senhor, eu te peço, Espírito de Deus, entra neste lar, Pai, entra nesta família, nessa mente, Senhor, essa pessoa vazia, Pai, ela se tenta preencher, Senhor amado, essa lacuna, Senhor amado, com estética, com compras, com aceitação, com aprovação, mas, Senhor, ela está vazia, ela está morta. Senhor, eu te peço, Espírito de vida, aonde houver agora alguém num estado de paralisia, de morte, aonde estiver alguém agora com sonhos, já sepultando seus sonhos, deixando para trás as promessas, deixando para trás os seus caminhos, deixando para trás, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, eu te peço em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, é em Teu nome que nós oramos nessa manhã, é em Teu nome que nós clamamos nesta manhã, Pai, é em Teu nome, no Teu nome tem poder.
O teu nome tem poder, o teu nome tem poder, Pai. E é o teu nome que eu invoco, é em teu nome que eu declaro, é o teu nome que eu pronuncio para que ela entenda, Pai. O nome do Senhor é Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus transforma, Jesus ressuscita, Jesus transforma história. O Senhor traz a existência o que não tem, o Senhor dá vida onde tinha morte. O Senhor faz isso, é a mão do Senhor que faz essas coisas. Então eu te peço, Senhor, que aonde chegar o som da minha voz, que chegue ali o Espírito de ressurreição. Aonde houver morte, Senhor, a pessoa que dá um play nessa live, seja no Instagram, seja no YouTube, Senhor, e se ela estiver no estado de morte, abandonando a sua vida, ela está entregando a sua vida, dentro dela não tem mais esperança, dentro dela não tem mais vida, o nome de Jesus tem poder, e eu clamo: Jesus, 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 Jesus. É em teu nome, Jesus, que nós chamamos vida. É através do teu nome que nós chamamos vida. Jesus, Jesus dá vida, Jesus transforma, Jesus faz milagre, Jesus traz a existência, é Jesus que faz, o nome dele tem poder. Aquela cruz trouxe para nós vida, aquela cruz trouxe para nós esperança. Quando ele se entregou, oh, nós somos justificados, nós somos alcançados, nós somos sarados. O nome dele tem poder, Jesus. Não vai ficar, não vai resistir nessa casa. Toda opressão não vai resistir. Todo espírito maligno não vai resistir. Espírito de morte não vai resistir. É Jesus que chegou. É Jesus que nós clamamos. É o nome dele. É o nome dele que nós clamamos. Então, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito maligno, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e receba vida, esperança. Eu oro e creio, oro crendo, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor fez a obra, e obra de milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Cacá, bom dia, Fê, bom dia, meninas, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as evidências do Espírito nas nossas vidas, e há momentos que, quando o Senhor chega, quando o Espírito de Deus chega, às vezes não, né, gente? É sempre, toda vez, não há uma única vez que o Espírito de Deus chegue, que ele não chegue para trazer ressurreição. O Espírito Santo é o mesmo Espírito, não há outro, não existe outro, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Lembra que Jesus, ele foi crucificado, todo mundo achou que tinha vencido, Satanás vibrando, ele falou: eu consegui, eu tentei impedir a obra do Senhor quando ele nasceu, porque eu levantei ali o rei para tentar matar, escaparam. Eu tentei pegar Jesus no percurso, no seu caminho. Foram 33 anos de tentativa, né? Eu fiquei buscando, eu fiquei tentando uma forma de seduzir Jesus, de tirar ele do foco, e eu não consegui. Mas na cruz eu consegui. Nós o crucificamos, nós o matamos. Mal sabia eles que havia um
que era mais poderoso. Havia um que eles conseguiram matar o corpo físico, o corpo mortal, que de nada valia. Para que nós iríamos querer o corpo mortal de um homem que fica podre, que fede, que se decompõe? Aquele corpo ali que eles acharam, né, que tinham destruído, que eles acharam que tinha acabado, eles se enganaram. Porque aquele corpo ali que eles crucificaram, não estava nele o poder estava no espírito, e no espírito ninguém acessa. As pessoas podem tentar te magoar, as pessoas podem tentar te parar, as pessoas podem tentar te afetar, mas se você tem o Espírito Santo em você, se o seu espírito está assim, ó, conectado lado a lado com o Espírito Santo, ninguém pode te parar. Eles acham que estão fazendo mal a você, mas na verdade eles estão te impulsionando a viver aquilo que Deus tem para sua vida. E aí achando, agora acabou, agora não tem mais jeito. Aí passou um dia, ficaram felizes, 2 dias só alegria, no 3º dia vem o Espírito de vida. E ele traz aquele corpo mortificado, mas não era mais aquele corpo cheio de hematomas. O Espírito veio e trouxe Jesus a vida. Aquele corpo que estava mortificado, que era aquele corpo humano, voltou à vida, mas agora cheio de poder, com mais poder, com mais autoridade, e aí ele continua ainda percorrendo, ensinando os discípulos, e falou assim, olha, esse corpo aqui vocês não vão ver mais não. São os últimos dias, eu vou ficar com o meu Pai, mas eu vou deixar, aquele que me ressuscitou vai ficar com vocês. Então, uma das características do Espírito, maçada, né, gente? Meu Deus. Uma das características do Espírito que você tem que ter em mente todos os dias é o Espírito de vida. Quando nós fomos encontrados por Jesus, por que nós temos tanta sede de Deus, né? Por que nós temos um vazio tão grande quando não o conhecemos? Porque nós estávamos mortos. Porque nós fomos criados para ter vida, para se relacionar com Deus, né? Para ter plenitude, para ter alegria. O pecado nos mortificou. O pecado nos matou. Você percebe que quando você ora, quando você lê a Bíblia, não dá uma alegria? Não começa a nascer em você uma alegria? E mesmo nos dias desafiadores, parece que você não vai conseguir. Daqui a pouco, do nada, você se levanta, você se ressurge. É o Espírito de vida, que não vai deixar mais você voltar àquele estado que você era antes, aquele estado de morte, mas ele vai te trazer a vida todos os dias, se for necessário. Parece que eu não vou conseguir, mas daqui a pouco eu tenho ânimo, eu tenho força. É o meu espírito que está vivo e não permite que meu corpo se proste. Então receba sobre a sua vida esse espírito de vida. O Senhor, ele é o poder. Ele tem poder e ele dá a nós vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí perto de você, em Lucas 7. E nós vamos falar sobre o momento em que o Senhor operou uma ressurreição, que ele deu vida a uma pessoa. Uma história verídica, real, e que às vezes a gente fica sonhando, né? Eu queria estar lá. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Tem um louvor assim, né? E a gente fica sonhando, né? Fala, meu Deus, como que deve ter sido incrível, né? Como eu queria ter participado dessa cena. Como eu queria ter estado ali naquele dia. A gente fica sonhando, né? Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, às vezes eu dou uma paradinha assim, ó, eu fico viajando. Eu falo, nossa, como deveria ser incrível. Meu Deus, imagina a cena. E eu fico trazendo a cena na minha mente, porque são coisas tão lindas. E a gente sabe o que aconteceu, né? Tem gente que lê a Bíblia com incredulidade. Tem gente que lê a Bíblia com os olhos do conhecimento, da razão, mas nós lemos a Bíblia pela fé. E a fé, gente, é o firme fundamento daquilo que eu não vi, que eu não peguei, que eu não presenciei, eu não estava lá, mas eu acredito que aconteceu. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio com os olhos da fé, trazendo à existência o que não existe. O que é trazer à existência o que não existe?
é aqui, ó. Quando você imagina, né? Assim como se imagina o homem na sua alma, assim ele é. Quando você fecha os olhos e você começa a imaginar, você começa a viver aquilo que a palavra está dizendo, você está trazendo a existência. Você está trazendo aquilo, porque a nossa mente ela é tão interessante que a nossa mente ela não sabe a diferença de realidade e ilusão. Sabia disso? A nossa mente ela não sabe discernir a diferença de realidade e ilusão. Quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça e começo a nutrir aquilo, é aquilo que eu vou viver. Então, se eu me acho um derrotado, se eu acho que nada vai acontecer na minha vida, se eu acho que vai dar errado, isso é real, vai dar mesmo. Porque eu estou trazendo à existência uma barreira. Eu tô dizendo assim, não tem possibilidades. Então eu tô nutrindo isso. Então quando eu vou chegar lá, a chance de dar certo é minúscula, só a misericórdia de Deus, né? Às vezes no casamento você fica, mas reclamando e reclamando. Quando o marido chega, você já tá tão carregada daquelas mentiras que você nutriu, que o que sai da sua boca é morte. Com os filhos, no trabalho. Sabe quando você sai de casa já entediada? Tem um negocinho aqui. Entediada, cansada. E você vai o caminho todo reclamando no trânsito, no metrô e reclamando dessa empresa. Quando você chega lá, você chega como? Realmente o lugar é entedioso, o lugar é terrível. Porque o caminho todo você foi chamando a existência, a maldição, né? O pessimismo. E aí o caminho todo você foi produzindo aquilo. Quando você chega lá, realmente é um dia terrível. Mas quando você já começa abençoando, chamando à existência, o seu humor, o seu estado de humor, ele muda. E quando o seu estado de humor muda, o ambiente, ele muda. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque o que nós pensamos ele vai determinar o nosso caminho. Por isso que a orientação de Jesus, de Deus para Josué era essa: medita na minha palavra de noite, traz a existência, porque meditar é nada mais, nada menos do que refletir, né? Pensar, ir no nível profundo de entendimento sobre algo. Isso é meditar. Eu silencio a minha boca e trago uma verdade para minha mente. E ali eu fico nutrindo aquela verdade, né? Então vamos meditar em Lucas 7:11. Então eu leio Lucas e aí eu penso sobre aquela palavra, eu raciocino aquela palavra e aí eu vou trazendo a existência. Senhor, Tu és o Deus que ressuscita. E aí eu vou passeando nas áreas da minha vida e vou presenciando o Senhor falando: não chores mais. O menino já tá vivo. Não chore mais, esse projeto eu ressuscito. Eu fico imaginando o Senhor trazendo vida para aquelas áreas da minha vida, para aquilo que já estava morto. Então, não nutra pensamentos negativos, pessimistas, de morte. Traz para sua mente aquilo que te traz vida, esperança e alegria. Fechou? Lucas 7:11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha o que estava acontecendo, né? O enterro olha a situação dessa mulher, né? Ela estava enterrando o seu único filho. E ela já tinha perdido o seu marido. Ela estava vivendo ali um luto duplo. Ela estava vivendo ali uma dor dupla. Ela já tinha passado por aquela situação, não sei há quanto tempo, mas ela já conhecia a dor da morte, a dor da separação, porque ela já tinha perdido o seu esposo. E toda a família dela se resumia no seu filho, que agora, por alguma razão, que a Bíblia não conta qual, também, né, morreu. E imagina a dor daquela mulher. Existem coisas na nossa vida que acontecem
pela segunda vez. E quando a segunda vez bate na nossa porta, né? Você passou por uma dor e aí de novo você vai ter que passar por aquilo. Quando aquilo bate na nossa porta, a gente fala, Senhor, de novo, não tô acreditando. Pra essa vez eu não vou ter forças pra lutar. Já aconteceu isso com você? Senhor, de novo está acontecendo comigo. Agora, só que da outra vez foi muito difícil, mas eu consegui ficar de pé. Mas dessa vez eu não tenho forças, porque agora pegou num ponto mais sensível. O marido tinha falecido, dor terrível, mas agora era o filho. E o único filho. Agora, olha, agora eu não tenho mais força. Agora parece que realmente o Senhor esqueceu de mim. Agora realmente parece que eu fui abandonada. Agora realmente parece que eu sou largada, né? Agora realmente não tem jeito. Imagina a dor daquela mulher. E aí, ao vê-la, o Senhor se compadeceu. E essa palavra aqui, que eu achei... nos leva, vou até circular aqui, nos leva a olhar para o nosso Jesus, para o nosso Pai, com tanta gratidão, porque o 13 diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse, não chore. O Senhor levou consolo para ela, né? O Espírito Santo é o nosso consolador. É uma das suas características, né? Levar refrigério, consolar. Aí ele levou consolo e depois ele aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregaram pararam e ele disse, jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Simples assim. Jesus estava num lugar, aí de repente ele viu que estava acontecendo um enterro, ele ficou observando, ele soube que era de uma viúva, que estava ali no caixão o seu único filho, ele se compadece da história, ele se compadece da dor dela, e ele vai consolar ela primeiro, ele vai levar para ela consolo primeiro. Mulher, não chora, mulher, eu tô aqui, mulher, eu cheguei. E ela não pediu nada. Você não vê nenhum momento desses versículos que narra essa história, essa mulher dizendo, Jesus, por favor, é meu filho, meu único filho. Ô Jesus, eu fiquei sabendo dos seus milagres, o Senhor pode curar. Eu nem sei se essa mulher sabia quem era Jesus. Eu nem sei se essa mulher tinha conhecimento dos feitos de Jesus. Mas eu sei que Jesus chegou, Jesus soube da história dela, se compadeceu da história dela, consolou e devolveu e restituiu. Ele chegou, estavam levando o caixão, já tinha passado o velório, estavam indo para o enterro. Acabou, não tem mais jeito. Ele toca no caixão, aí todo mundo para, né? Tipo, o que está acontecendo? E aí ele faz o quê? Ele se aproxima, toca no caixão, eles pararam. Aí Jesus fala assim, jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem levantou, sentou e imediatamente começou a falar. O que mais me alegra nessa história é que nós estamos diante de um Deus que muitas vezes não espera nós pedirmos. Não espera nós fazermos uma oração de guerra, ou uma oração silenciosa, ou uma oração de adoração para se compadecer da nossa dor. Quando ele olha para nós, ele fala assim, ela está sofrendo, eu vou entregar vida para ela. Ela está sofrendo, eu vou resolver essa situação para ela. Não sei se já aconteceu com você, de você estar sofrendo e de repente o Senhor apresenta para você um caminho, né? De repente, você fala assim, olha, eu tava numa vida de sofrimento, eu não conhecia nada de Jesus, e de repente alguém chegou e começou a falar pra mim, eu não tinha nem pedido. Ou então eu orei ali tão rapidinho, eu nem sabia que Jesus ia me alcançar, e de repente alguém chegou e me entregou a esperança que é Jesus.
né? Às vezes a gente nem precisa pedir, só o Senhor sonda o nosso coração e Ele se compadece. Eu queria que você lembrasse dessa palavra. O Senhor, Ele se entristece com a sua tristeza. O Senhor, Ele fica triste. Lembra de Lázaro? Quando Jesus chegou e Lázaro, Ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Olha a humanidade, né? Olha a conexão, olha o nível de intimidade que o Senhor tem conosco, que o Espírito Santo tem conosco. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. A Sol falou assim, sim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser encontrada, né, Sol? Eu sei o que é ter um Deus que se compadece de mim. Quando ele sabia que eu não ia aguentar mais. Aí ele falou, não, eu vou lá. Isso é tão lindo, né? Quando Jesus chega, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele viu aquela tristeza naquela casa. Ele viu Maria chorando, Marta chorando. Ele viu a tristeza e ele se compadeceu. Ele sentiu a dor. Olha, eu quero te falar que Jesus, ele não tem alegria no seu sofrimento. Ele sente a sua dor. Ele sente a sua... E às vezes você acha que ninguém tá vendo? Jesus está vendo. Você acha que ninguém entende? Jesus entende. E quando ele chega naquele ambiente, ele chora pela morte de Lázaro. Ele chora pela tristeza daquelas pessoas. Ele não chorou corrigindo pela morte de Lázaro. Ele chorou pela tristeza. Ele sentiu a dor de Marta. Ele sentiu a dor de Maria. Antes ele poderia já chegar e falar, ah, para de palhaçada. Ele não tá dormindo, ele não tá morto, ele só dorme. Ele poderia ignorar o sentimento daquelas pessoas. Jesus podia. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali era infundado, tendo em vista que ele já ia ressuscitar. Mas o Senhor, ele se compadece da nossa dor. Ele não ignora as nossas dores. O Senhor, ele não ignora a nossa dor. Ele não ignora o que nós não conseguimos compreender. Ele não ignora o que nós não conseguimos entender. Ele tem uma profunda relação conosco de compaixão. Eu entendo, filha. Olha o nível, né? Eu entendo, filha. Eu vou ressuscitar, mas eu entendo a sua dor. Ô mulher, não chora. Eu tô aqui. Olha, ele já poderia abordar a mulher e falou assim, ó, é o seguinte, vai ressuscitar. Ele poderia ignorar a dor dela, mas ele chegou primeiro para ela. Ele poderia ter chegado primeiro para aquele jovem e ignorado a mãe. Não é? Ele poderia ter olhado pro jovem e falou, jovem, vem, levanta. E ignorado a mãe, mas ele olhou para a mãe, ele consolou a mãe primeiro. Eu quero dizer para você que a sua dor não é indiferente para o nosso Deus. Ele vê a sua dor, ele chora com você, ele se entristece com você e ele vai e quer trazer vida para a sua história. Eu não sei, aqui foi o filho, né? O Senhor ressuscitou o filho daquela viúva. E eu vou fazer um comparativo que, na verdade, é incomparável. Eu vou fazer um comparativo que é incomparável à história. Mas para você entender o poder do nosso Deus, eu li esses versículos. Mas existem áreas na nossa vida que está morta. Emoções que você já foi tão decepcionado que você não consegue mais acreditar. Acreditar na palavra, acreditar nas pessoas, acreditar em você mesmo. Existem áreas da sua vida que está morta porque você parou de nutrir. Tudo que eu paro de nutrir morre. Se eu não dou água, vai morrer. Se eu não dou alimento, pega uma plantinha. Se você não regar essa plantinha todos os dias, o que vai acontecer? Vai morrer. E tem áreas da sua vida que você deixou de regar, que você deixou de cuidar porque você não vê mais chance de ressuscitar, chance de ter vida, né? Você olha para essa área, você olha para essa situação e você fala assim, não tem a menor chance disso dar certo, não tem a menor chance disso viver, eu vou deixar isso para lá. Aí sabe o que a gente faz? Coloca no quartinho escuro. Coloca no quartinho da bagunça da nossa alma e fala assim, isso aqui eu não toco mais, porque não tem vida. Aquele menino estava no caixão. Quantas coisas a gente coloca dentro de um caixão, né? De uma caixa. Na caixa do esquecimento. A caixa do abandono. Você fala assim, isso aqui não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas o Senhor está tocando nessa caixa e dizendo, levanta.
dizendo vai ter vida sim. Tá dizendo para você vai ter esperança sim, porque eu cheguei. Quando o Senhor chega na nossa história, Ele muda tudo. Ele transforma tudo. Aquilo que para mim não tinha mais jeito, se eu dou para Ele a permissão, Ele vem e Ele faz tudo de novo. A nossa história Ele faz de novo. Mas Fê, não tem mais jeito, porque já acabou, já foi sentenciado, eu já recebi o diagnóstico, eu já assinei os papéis, eu já fiz, não tem mais jeito. A chance disso dar certo é 0, 0, 0. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar na caixinha aqui, né, no caixão mesmo, vou sepultar isso aqui, eu não quero mais pensar sobre isso. Quantas coisas a gente se recusa a pensar, porque só de pensar já gera frustração, só de pensar já gera tristeza, só de pensar já gera decepção, só de você pensar. Então o que você faz? Você coloca no caixão. Você fala assim, eu vou sepultar isso aqui, porque só de pensar nisso eu já fico acabada. Mas o Senhor vai tocar nessas caixinhas que para você elas são já foram enterradas, o Senhor vai trazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, todo mundo disse, calma aí, ele já cheira mal, já se passou um dia, eu te chamei e você não veio, Marta, né? Eu te chamei, Jesus, o Senhor não veio na data, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais esperança, acabou, a hora do Senhor interferir já foi. Aí o Senhor fala, minha filha, pode deixar comigo, porque ainda que esteja morto, viverás. Ainda que esteja morto, viverás. Eu não sei o que está morto na sua vida, o que morreu na sua vida, o que você enterrou na sua vida, mas eu quero liberar essa palavra para você. Ainda que esteja morto, viverás. Ainda que esteja acabado, viverás. Ainda que você acha que não tenha mais jeito, viverás. Tem vida aí. Ainda tem vida. Você acha que não tem mais vida, mas ainda tem vida. E tem vida com abundância. Aquele jovem, o Senhor ressuscitou, devolveu para a mãe, restituiu. O Senhor tem restituição para nós, gente. O Senhor tem restituição para nós. Tem tantas coisas que a gente fala, né? Sonhos de adolescente. Você imaginou a sua vida diferente. Você sonhou com uma vida diferente. Não era isso que eu tinha planejado para mim. Não era essa a condição que eu tinha esperado para minha vida. O Senhor diz, ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança para você. Porque eu sou Deus que ressuscito, que faço o impossível. Era impossível, aquele jovem já tinha passado o tempo do velório, já estava indo a caminho do enterro, a caminho ali, e Jesus chegou e interferiu. Ela nem precisou pedir, que o que eu acho mais incrível é que ela nem precisou falar nada. Jesus que se moveu até ela, Jesus que quis fazer na vida dela. Sabe o que eu quero te falar? Que Jesus, ele quer fazer na sua vida. Jesus, ele quer fazer na sua vida. Ele te escolheu. Eu dei até um estudo na segunda-feira na minha comunidade de fé, e eu falava sobre adoção, né? Adoção é o gesto mais lindo que uma pessoa ela pode fazer, né? Adotar é o gesto mais lindo que existe, e ser adotado também, porque é alguém escolhendo amar. Aquela pessoa, ela não tinha esperança, aquele que foi adotado não tinha esperança, estava em estado de vulnerabilidade, não pediu para ser adotado, porque ele nem tem esperança mais de ser, muitas vezes, e de repente nasce um amor que não se explica no coração de alguém, e alguém escolhe, fala, eu escolho, conscientemente, eu escolho amar você. É isso que Jesus fez. Nós não merecíamos, nem sabíamos, na nossa natureza pecaminosa, nós nem conseguimos pedir, mas ele escolheu nos amar, ele escolheu você, antes mesmo que você viesse a esse mundo. Ele escolheu te restaurar, ele escolheu te transformar, ele escolheu te curar, ele escolheu te dar vida, ele escolheu te dar uma história.
a escolha não foi sua. Às vezes a gente acha que, eu escolhi Jesus. Escolheu nada. Ele te escolheu. Ele escolheu te amar. E aquele que escolhe amar, ele escolhe proteger, ele escolhe cuidar, ele escolhe suprir, ele escolhe dar vida e vida em abundância. Então lembre-se que você tem um pai. Você não está só, você tem um pai. E esse pai entregou a você o melhor que ele tinha, que é o seu espírito, o espírito de vida. Então seja encorajada em nome de Jesus. Seja encorajada a continuar, a crer. Não vai colocar nada em caixão, não vai enterrar nada, não vai desistir de nada. Você vai continuar crendo e lutando por aquilo que o Senhor entregou para você. Amém? Então receba a vida, receba em nome de Jesus, receba a vida, espírito de ressurreição e vida sobre você nessa manhã. Na semana que vem nós vamos entrar numa nova temporada. E ontem eu estava num momento de oração e o Senhor me trouxe à memória um congresso que eu participei, congresso de mulheres. E que o Senhor falou tanto comigo naquele congresso, tanto. E ontem eu estava orando, aliás, orando por esses nossos momentos, né? E eu olhando e falando, Senhor, nós estamos chegando quase nas 100 lives, né? Estamos nos aproximando das 100 lives. Aí o Espírito falou assim, conta quantas lives vocês já fizeram. E eu interrompi a oração e fui contar quantas lives nós fizemos desde o MT. E pasmem, amanhã completa a centésima, não sei falar, gente, 110 lives já foram. Amanhã completa 110 lives. E eu falei, meu Deus, eu achei que a 100ª ia chegar, mas já passou e a gente nem percebeu. Então você tá comigo desde o começo, você que está comigo desde o começo, você já ouviu 110 palavras. Tirando as lives que a gente fez em conjunto, né? Que eu chamei a Adriana, a pastora Elisa. Só nós duas aqui, ó, foram 110 lives que é completa amanhã. E eu tava orando sobre essas lives e falando, Senhor, o que mais o Senhor quer nos dar, né? O que mais o Senhor quer nos oferecer? Senhor, temos que continuar, faz sentido nós permanecermos. E eu tava num momento de oração sobre esses nossos momentos. E aí o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, né, da Viva de Naim, que existem coisas em nós que nós sepultamos, que nós dizemos que não vai ter mais jeito, e nós fazemos isso porque em algum momento nós perdemos a nossa dracma, a dracma da esperança, a dracma da confiança, a dracma da fé, a dracma da autoestima, e não tem ressurreição se não tiver a fé de que aquele que tem poder para ressuscitar chegou. E talvez você queira muito, mas muito acreditar, mas algo te impede. Eu tava olhando tudo que eu vivi desde que eu comecei essas lives e eu fiquei surpresa de tantas coisas que o Senhor fez em mim, no meu caráter, na minha personalidade. E eu comecei a ficar tão maravilhada, eu falei, Senhor, quantas coisas, né? Coisas que eu nem imaginava que eu viveria, o Senhor fez, e eu comecei a listar tudo aquilo que eu vivi, eu fiquei muito maravilhada por aquilo que o Senhor fez. E aí eu me deparei com duas coisas que eu ainda precisava viver. Eu falei, Senhor, duas coisas ainda pra mim é tão desafiadora, eu não tô conseguindo, Senhor, essas duas coisas tá tão difícil pra mim. E aí o Senhor me levou lá pro congresso de mulheres. É porque precisa ser encontrado a dracma, uma dracma que foi perdida, e aí você não consegue dar vida para isso, porque tem dracmas perdidas. E aí eu fui encorajada a abrir uma nova temporada em busca da dracma. Eu não sei se tem áreas da sua vida que você fala assim, não tô conseguindo. Fê, eu luto com isso há 5 anos. Eu luto com isso há 7 anos. Eu luto com isso há 10 anos. Isso aqui é uma coisa que me persegue. Tem coisas que parece que nos perseguem, não é? Tem coisas que parece que a gente não consegue sair daquele lugar. É porque perdemos dracmas. O que são dracmas, né? São tesouros, são coisas tão preciosas para completar
né? O nosso caráter, a nossa personalidade, nós precisamos estar plenos, né? E às vezes alguma coisa, lembra lá no MT que eu falei sobre isso, né? Que parte de nós às vezes fica no caminho e nós precisamos estar inteiro para viver a plenitude de Deus para nós. Então, a próxima temporada nós vamos em busca da dracma. E nós vamos falar sobre isso e mais do que falar, orar sobre isso. Eu não sei o porquê você não consegue ser curada. Por que você não consegue se firmar? Por que você não consegue ser feliz? Por que você não consegue ter uma saúde equilibrada, uma saúde mental equilibrada? Por que será que você oscila tanto? Porque hora você crê muito, hora você não crê nada. Por que será? O que aconteceu no meio desse caminho? Que dracma que foi perdida no meio desse caminho? O que você deixou cair no meio do caminho que você nem percebeu? Nós vamos em busca dessa dracma. E o Senhor vai revelar para você, o Senhor vai revelar para mim. E eu profetizo sobre as nossas vidas que neste ano ainda nós vamos viver, né? Já tá faltando praticamente 3 meses para acabar o ano. Outubro, novembro, dezembro e acabou. Nós não podemos, gente, tem que ter uma indignação no nosso coração. Nós não podemos encerrar o ano da mesma maneira que nós começamos, com as mesmas pendências. Quantas vezes nós encerramos o ano com as mesmas pendências do início do ano? Quantas promessas, às vezes são listinhas, a gente só dá um Ctrl+V, um Ctrl+C e um Ctrl+V, né, nos nossos sonhos do ano seguinte. Quantas coisas nós repetimos ano após ano. É ano de quebrar ciclo. A palavra que o Senhor me deu neste ano é ano de romper. Sabe o que é romper? Você tá ali com alguma coisa te acompanhando, passa ano, sai ano, aquilo ali tá em você. E chega a hora de você falar, não, eu vou romper com isso. Eu vou ver uma nova história. Esse ano, a palavra que o Senhor entregou para mim, eu quero compartilhar com você. O que o Senhor disse para mim era, este ano é o ano de romper. Aquilo que estava preso em você, aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que você não conseguia porque algo te segurava, você vai se desvincular disso e você vai viver uma história nova. O Senhor tem algo novo para nós. Então, se você está numa condição como eu, ainda com pendências para resolver neste ano, tem coisas que eu quero viver, 2 coisas que eu quero viver neste ano ainda. Eu quero te encorajar a se preparar para participar dessa nova temporada, que é a busca da dracma. O Senhor vai nos entregar e nós vamos nos ser plenas. Nós seremos completas. Nós seremos completas. E nós vamos fazer novos desafios, porque é bom ser desafiado. Nós vamos fazer novos desafios, novas orações, Deus vai fazer, e nós vamos nos movimentar. Nós não vamos ficar mortos. Nós não vamos ficar mortos. O Senhor nos deu o espírito de ressurreição hoje. Ele liberou sobre nós a vida e nós vamos nos reanimar. Igual esse menino, né? Tava morto, daqui a pouco levanta, começa a falar. Foi assim, ó, rápido. Então, levante, porque nós vamos reagir e nós vamos procurar o que ficou perdido e nós vamos trazer para dentro de nós o que nos faltava. E nós vamos até dezembro. Eu profetizo na sua vida, até dezembro você vai viver o novo, completo de Deus. Porque hoje nós estamos alegres porque nós evoluímos, não é? Estamos alegres porque evoluímos. Porém, há um risco de nós voltarmos para trás ainda. Não tem pendências ainda? Não tem um dia que você fica meio down, você fala, ai meu Deus, hoje acho que eu não vou conseguir. Não, é porque tá faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Sabe, um quebra-cabeça quando ele não tá completo, ele tá faltando, tá meio, sabe, assim, não tá pleno. Nós vamos achar essa peça. Nós vamos buscar e nós vamos achar essa peça. Nós vamos colocar e aí sim, nós receberemos a plenitude do Senhor. E nós vamos viver nesse ano. Gente, eu não aceito. Ainda que a gente tenha que jejuar os 3 próximos meses. Ainda que a gente tenha que orar de madrugada, que tá aí um projeto que eu gostaria de fazer com vocês. Depois eu falo sobre isso porque já tá tarde. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai usar todas as ferramentas espirituais que nós temos. E nós vamos encontrar essa dracma e vamos viver a plenitude do Senhor para as nossas vidas. Amém? Flavinha, meu amor, Deus abençoe. Muito bom ter você aqui, viu? Deus abençoe. Eu me alegro muito quando você
está aqui com a gente. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o Lu, as meninas. Que nunca falte nada a vocês, nem coisa grande, nem pequena. O maior desafio é nós estarmos longe da família, né? Da mãe, tá longe dos amigos. Vocês estão numa terra estranha, né? Como a Bíblia fala. Mas o favor do Senhor vai acompanhar vocês. Em nome de Jesus, o favor do Senhor. E o Senhor vai suprir, o Senhor vai surpreender, o Senhor vai dar muitas alegrias, porque o esforço de vocês nunca será em vão, porque o nosso Deus, ele recompensa. Um beijo, pessoal. Deus abençoe vocês de maneira abundante. E amanhã nós estamos de volta no mesmo horário, 7h01, falando da última não, né? Tem muitas evidências, mas a última evidência dessa temporada para nós começarmos uma temporada nova. Espero vocês, amo vocês, Deus abençoe, tchau, tenha um ótimo dia.